Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do negro, da perspectiva do negro dentro do Brasil republicano, recém-republicano, nos primeiros anos de um Brasil república. Nós vamos olhar ele principalmente através da questão da religiosidade. Bem, em que contexto é que nós estamos entendendo esse negro? E, primeiramente, a gente tem que entender que esse momento marca o início do negro teoricamente livre, né? Mas devido à abolição da escravatura no papel. Então, teoricamente, o negro ele é livre. Então, ele não depende mais ele tem que ganhar pelaquilo. Então, na teoria, ele consegue a liberdade por lei. E com isso, é de fato um dos motivos que vai acabar na proclamação da República, né? Um motivo que a insatisfação dos cafeicultores e dos fazendeiros com o Dom Pedro I acaba que nosso império acaba decaindo sem esse apoio e é dito a proclamação da tão sonhada República. A República ela vem com um ar todo modernizador, teoricamente, com os nossos conceitos voltados para a questão positivista e as questões cientistas. Então, tinha muito essa questão de vai ser o novo, vai ser o Brasil moderno, mas existem fatos que foram positivos, que realmente o Brasil se modernizou, e existe um sistema que demorou anos para se entender que essa modernização não atingiu todo mundo. É uma parte que se beneficiou por essa chamada modernização do Brasil e outra não. Então, um sistema que vem marcado, por exemplo, com a escravidão durante quase 300 anos, é difícil a gente, com um passe de mágica, nossas mazelas vão acabar, porque o problema da escravidão, ela vai gerar fortes consequências para o futuro. A forma como ela foi abolida, por exemplo, não houve um projeto, não houve um programa, não houve uma assistência para o negro. Ele simplesmente assina a Lei Áurea, bonitinha no papel, e na teoria o negro ele fica à margem da sociedade. Então, no papel ela vai funcionar como uma liberdade, mas de fato os negros ainda vão demorar um tempo para se adaptarem, digamos assim, a essa nova realidade sem a ajuda do Estado. Lembrando que o nosso sistema aqui está mudando. O império, que era considerado velho, arcaico, ali naquele momento, se tem um novo e um moderno. Só que esse novo e moderno são para poucos, não é para todo mundo. É uma demanda que esse novo, ele vai ser um novo elitizado, digamos assim, porque não é todo mundo que vai ter acesso à questão do novo. As politicagens vão continuar a mesma, o Nordeste vai continuar praticamente com os mesmos problemas. Então, não vai ser o sistema político que vai dar esse novo contexto. Não, as mazelas do passado, do Império, ainda vão estar presentes nos tempos iniciais do Brasil República, né? Então, durante esse momento, o que nós vamos ver aqui relacionada à questão da liberdade religiosa? Então, eu disse que o negro ele é livre no papel. No entanto, existe uma série de fatores que vai fazer com que o negro ele não tenha essa liberdade de fato respeitada, né? Como se fosse, na verdade, uma consequência da escravidão desses 300 anos. Então, a Constituição de 1891, a primeira do Brasil republicano, protege a liberdade do culto. Então, ela quebra essa questão com a igreja e diz, você pode cultuar, desde que seja uma magia, uma magia que seja voltada para a alta magia, que eles falam assim, a alta magia e a baixa magia, que é na questão do negro. Então, essa alta magia é voltada para questões de um evento onde se tem outras religiões. Por exemplo, o protestantismo, que aqui ele avança. Mas não a religião que é voltada
por negro, como por exemplo a questão do curandeirismo, que era muito comum, da benzedeira, dos feiticeiros. Principalmente essas duas religiões, elas podem, no papel, ter essa certa liberdade, mas ao mesmo tempo elas são criminosas, porque o curandeirismo e a baixa magia e feitiçaria, eles eram como se fizesse parte do candomblé, era bem associado a isso. Então, era crime. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma Constituição que ela protege a liberdade do culto, mas de que culto que eu estou falando? E aqui nesse momento a gente vê que ela vai condenar, e nos anos seguintes também, vai virar caso de polícia. Aqui essa imagem, ela vai, vocês estão vendo, que é referente à comemoração. Então tem essa euforia lá do pós-abolição, né? Então tem muita gente contente, feliz. É natural esse entusiasmo. A gente não tem que deixar de lado dizer que não que foi algo ruim. Não, foi um ponto positivo, né? Bem positivo até. Mais que as consequências dessa falta do Estado é que vão ser sentidas depois. Então, existe essa comemoração no Rio de Janeiro, então, que mobilizou milhares de pessoas e que está principalmente aquela parte das pessoas que lutavam de forma a questão da resistência negra também. Então, foi de fato um passo importante. Então, o negro, a partir daquele momento, estava livre. São 300 séculos que a gente está falando de uma escravidão. E foi muito comemorado, muito mesmo. Você está livre para você fazer o que bem entender. E também, além disso, teve as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife também, que foram bem comemoradas nas ruas, nas avenidas, com desfile de banda. Então, e todo mundo festejou e ficaram felizes, de fato, a população. Então, já era sonhado há muito tempo atrás. Quando se comprava uma euforia, era tipo assim, era um sistema que você era livre, mas ainda tinha que contar com um série de preconceitos. Aqui não, aqui todo escravo ele já é livre, apesar que nós vamos ver, do mesmo jeito da euforia, vamos contar com uma série de preconceitos. Então, houve essa liberdade após a Lei Áurea. Então, muitos ex-escravos, eles abandonaram as fazendas nos quais foram escravizados e mudaram para outras regiões. Então, eles foram para a cidade. Então, na cidade, geralmente, era o local onde se tem uma possibilidade de ter uma euforia. Porque lá produzem uma atividade, existem atividades a mais. Lá no campo, não, essa euforia era bem mais complicada, porque era limitado a atividade deles. Então, já se tinha esse sonho de sair da fazenda e ir para a cidade, porque sabia que as possibilidades de se tornar um ex-escravo era maior. Aqui, da mesma forma, é o pensamento. Então, eles tinham essa perspectiva de ter uma melhor qualidade de vida. Então, os grupos de ex-escravos, eles migravam, eles começaram a sofrer a questão de vadiagem, de vagabundagem. Primeiro, porque os principais empregos não exigia tanta escolaridade. E um escravo que vinha lá da zona rural, de uma fazenda, ele não sabia tanto ofício. O que ele fazia lá na fazenda? Então, geralmente, era a questão da plantação, da agricultura de subsistência, essas coisas. E aqui não, ele não tinha uma mão de obra qualificada. E vários ficavam pelas ruas pedindo comida, ou se rebolando, às vezes vendendo coisas nas ruas, e pouco a pouco foi associada essa imagem do furto, da malandragem com relação ao negro, a vagabundagem também, porque eles não tinham, estavam na cidade, mas não tinham uma qualificação ainda, boa parte da população. Então, e também eles ganhavam pouco na cidade. Não aumentou a valorização do trabalho escravo, pelo contrário. Se fez um cadastro de reserva, um exército de reserva de funcionários de escravos. E eles também tinham, além de tipo assim, uma competição de ex-escravos com ex-escravos, também havia a competição com a questão do imigrante, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, os negros na cidade. Então, a maioria das mulheres, elas tinham
elas viviam as questões domésticas e a maioria dos homens, eles faziam um ofício onde não exigia tanta qualificação do trabalho, como, por exemplo, o marceneiro, o servente, o pedreiro, atividades mais simples. E com relação às moradias dele, lá na fazenda eles tinham um local para morar. Uma casinha que o senhor dava, ou em as comunidades, em algumas fazendas que eram realizadas esse tipo de moradia. Aqui não, eles ocupavam os locais. E no começo eles formavam os chamados cortiços, que eram locais onde não tinha tanta higienização. Mas, além disso, que eram amontoados de pessoas que eram feitos de madeira. Então, eram casinhas próximas umas às outras, pequenas e com uma falta de estrutura, falta de higiene. No entanto, esses primeiros cortiços, eles ficavam em zonas nobres das cidades. Então, como o processo de modernização estava aí para todo mundo, e os governantes do Rio, eles queriam fazer do Rio uma nova Paris, olha só a política higienista aqui. A gente vai ver um pouco sobre essa questão dessa política, que era voltada para a melhoria, pela melhor condição de vida. No entanto, essa condição de vida era melhor para quem? Para quem estava do lado lá da questão do branco. Então, eles queriam construir avenidas melhores, mas nessa tentativa de construção, vários cortiços eles foram simplesmente demolidos e foram feitas uma das principais avenidas do Rio de Janeiro também. Foram feitos nesse momento. E com isso, para onde é que houve a confusão? A polícia foi lá, tiraram, é chamado de porta fora. Então, as pessoas saíram da cidade lá do Rio de Janeiro, daquela região que era nobre. Também havia a questão da especulação financeira, né? Porque era uma área bastante valorizada, que o governo estava fazendo uma infraestrutura bacana. Com isso, os negros foram expulsos e foram jogados nas favelas. Pouco a pouco a favela foi nascendo e sem auxílio nenhum do Estado. Então, as primeiras favelas, elas têm esses grandes problemas porque o Estado não entra aí. Então, não houve, o Estado não estava nem aí. Ele não indenizou o negro, simplesmente foi posto para correr. Como se ele não fosse respeitado o direito dele. O que aconteceu com quem tinha por exemplo, tinha mais dinheiro, tinha umas casas coloniais na época ainda, e elas foram demolidas, mas foram ressarcidas. Muitos ganharam casas em Petrópolis e o negro não ganhou. Que mostra a questão, essa imagem é muito interessante, ela mostra o estorno do negro, né? O negro saindo dos cortiços e formando as primeiras favelas. Os cortiços, eles eram melhores, digamos assim, apesar da falta de gente, do que as favelas. As favelas foram um complexo bem maior e com mais pessoas e com menos saneamento ainda. Então, os morros também foram para os morros, subiram o morro. Bom, os negros recém-libertos e a questão do branqueamento da população. Esse sistema de branqueamento é fundado na perspectiva científica positivista da eugênia. Que era a eugênia? A eugênia era um sistema no qual cientificamente era baseado nas teorias da evolução e que existia uma raça superior a outras. Então houve esse pensamento, sim, a vinda dos imigrantes foram incentivados também para, além da questão da mão de obra, também para a questão do branqueamento da cidade, do branqueamento do país. E eles acreditavam, sim, de fato disso, né? Então, o ideal chegou apoiado pela elite e pelos intelectuais da época, era da superioridade dos brancos ou das raças, conforme a definição de raça. Com o branqueamento da nação, pretendia atingir uma higienização moral e cultural da sociedade brasileira. O mestiço, na literatura também, ele era visto como se fosse um preguiçoso. Então, ser mestiço é ser preguiçoso, é ser com baixa intelectualidade. Então, como se a questão genética fosse um problema. E, de fato, não. Eram as questões culturais e sociais que atingiam a população. E como se houvesse realmente essa questão da inferioridade do negro. Então, foi bem difundida isso mesmo.
e queriam clarear a população para progredir o país. E passou a ser um projeto na nação, ele defende desde o século XIX até o século XX, principalmente nesses primeiros governos. E, de fato, houve isso, politicamente falando. O indivíduo marginal. Então, a gente já disse que não houve tanto, após a abolição, não houve uma ruptura do negro. Então, faltou assistência do Estado, assistência também dos proprietários, então ninguém foi indenizado. E também esse grupo permaneceu sem melhoria de vida, sem educação. E foi marginalizado, além pela cor, na questão da religião, como nós vamos ver a seguir. Bem, dando continuidade à questão do negro, ele foi visto como marginal, é devido a essa falta do Estado, a falta de moradia, a falta dos estudos, que não teve acesso também. Essa questão foi essencial para a gente ter um indivíduo marginalizado. A capoeira era proibida, era crime se ter a capoeira no local, tanto quanto o esporte, porque diz que era coisa de marginal, era uma luta vulgar, digamos assim, e do negro. Então era uma forma bem forte de marcar essa questão da marginalização e exclusão do negro na sociedade. E o negro ele não tinha participação de nada nos primeiros anos da República. Então ele não tinha nem participação nem acesso. Então é como se saísse do império, fosse para outro sistema de república e permaneceu do mesmo jeito, não mudou nada o negro. Ele era escravo, ele tinha as questões dele, a questão ruim, o fato negativo de ser escravo, mas quando ele passa a ser livre, ele ainda é um semi-escravo, ele ainda é refém de uma sociedade. Aqui é perceptível quando a gente faz essas análises da atualidade, porque hoje essa diferença é muito grande entre negro e branco com relação aos estudos, né? Porque tem a taxa de analfabetismo por cor, sendo que as pessoas, são dados recentes de 2017, e 15%, 73% dos 15 anos, quer dizer, 73% eram pretos. E aqui quando a gente passa para os 60 anos, acima de 60 ou mais, 70% são negros. Então essas coisas ainda continuam, é uma herança do passado. Por isso que tem a polêmica das cotas, que, enfim, não é um estudo para hoje, mas que depois a gente fala em outra ocasião. Com relação à religiosidade também, esse foi um fator fundamental, ela serviu como forma de resistência e a religiosidade foi um crime na época, principalmente nos tempos iniciais do Brasil República, porque até antes, nesses 400 anos, se não fosse da religião católica, era considerada crime. Mas a partir diz que tem essa liberdade por culto, então o culto, que culto é esse que pode? É o culto geralmente do branco, o Islã, a questão da religião evangélicas também podiam, mas aqui não. Então, quando chega essa questão do negro, ela é associada à religião, a coisas do catolicismo ainda, que o catolicismo falava muito a questão da feitiçaria, a questão de não ser de anticristo, então, e tal. Então, é um pensamento bem medieval, em contrapartida daquela modernidade que se queria, né? Durante esses 400 anos não se podia. Por isso que eles utilizaram a questão do sincretismo religioso para praticarem os seus rituais lá vindo da África. E os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, eles também tiveram seu culto proibido, é claro, eles não iam deixar, né? Eles tinham que se adaptar à cultura da igreja. E eles fizeram isso de forma de misturar os santos católicos com os seus orixás, com os seus deuses, no qual eles acreditavam. Então, isso se chama sincretismo religioso. Um exemplo por exemplo, Oxóssi, que na cultura deles é representado pelo deus da natureza, e ele representa, é sincronizado com São Sebastião.
Outro, por exemplo, Xangô é representado com São Judas Tadeu ou São João Batista, dependendo da região. Então, essa sincronização foi fundamental, porque é uma forma de resistência. E até hoje também se tem isso. Isso já faz parte da cultura, eles adaptaram muito bem. Iemanjá, como Nossa Senhora Aparecida, também é bem comum essa associação. Oxum, que é a deusa da água, com Nossa Senhora do Carmo. Então, em cada região vai se ter esse sincretismo. E esse sincretismo dos católicos, das imagens católicas, vai depender também da região. Então, é muito interessante isso, que é uma sobrevivência da religião, né? E quando a gente fala em candomblé e umbanda, a gente tem esse equívoco pensando que é a mesma coisa. Não, candomblé é bem mais antigo do que a umbanda. A umbanda ela vai nascer em meados da década do Brasil recém-republicano. O candomblé não. O candomblé é bem mais antigo. Ele veio junto com os primeiros escravos aqui e eles vieram muita parte dele, dos cultos à natureza, do culto aos vários deuses, eles vieram lá da África. É uma religião de matriz africana e que foi sincretizada com alguns elementos do Brasil, né? Então, o candomblé é mais antigo, digamos assim. As questões dos rituais também é diferente da Umbanda. A questão dos orixás, o candomblé tem bem mais orixás, são 12, mais ou menos. A representação deles, ritualística. Existem semelhanças e diferenças entre um e outro, mas o candomblé, ele é diferente, porque segue essa matriz mais africanizada, né? Já a Umbanda não, ela é uma religião brasileira e ela mescla toda essa questão. Ela mescla elementos do candomblé, do catolicismo, do budismo, do indianismo. Então, a Umbanda, ela tem essa relação de ter esse sincronismo de forma geral. Então, ela foi fundada em 1908, lá pelo Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro. E houve repressão, sim, só que nós vamos ver como foi essa repressão. E tem o culto aos orixás, né, também, e o uso dos elementos da natureza, que é bem semelhante ao candomblé, só que a Umbanda é uma religião brasileira, viu? O caso de polícia. Então, tanto a Umbanda quanto o candomblé, nesse primeiro momento do Brasil República, ela passa a ser perseguida, porque a magia, feitiçaria, a cartomancia, então tudo isso que era algo que não se tinha prova científica da eficácia, digamos assim, eles eram condenados. E era caso de polícia porque tinha lá no Código Penal falando sobre isso, sobre essas questões. Então, o benzimento também era proibido, o tambor também, mas mesmo assim, eles praticavam. Nas favelas também se praticava essa religião. Aí, quando se tinha denúncia, o pai de santo era pego e era preso depois de finanças, enfim. Então, houve sim, e durante esses primeiros períodos, houve números alarmantes de casos de denúncias, justamente porque o negro ele é marginalizado desde o princípio, né? Então, como já se tem esse estigma e a feitiçaria e a questão que vem da África e tal, é anticatolicismo, é bem opositor, e isso na sociedade, juntando todos esses elementos, virou o caso de polícia. Bem, e para finalizar, nós vamos falar sobre... É bom entender um pouquinho a mais sobre essa questão dessas três diferenças. Candomblé, Umbanda e Macumba. Primeiro, a Macumba é um instrumento musical. Nós que falamos de forma pejorativa, na maioria das vezes, com relação à Macumba, de forma bem vulgar, né? Referente a, fizeram uma macumba em mim, me fizeram mal. E macumba, de forma geral, sempre é associada a questões negativas. Então é bom a gente pensar a macumba como um instrumento musical, porque Umbanda e Candomblé são religiões e que devem ser respeitadas como tal,
como o catolicismo, como a questão do protecionismo. Então é uma religião, não é maldade, não é macumba, viu? Então o candomblé, como eu falei, ele é diferente porque ele é antes lá da Umbanda e tem muitos elementos de matriz africana. A Umbanda não. Ela tem todos os elementos de praticamente todas as religiões. Então, do budismo, do catolicismo, espiritismo, kardecismo, tudo isso a Umbanda tem. Todos esses elementos. Isso daqui é uma macumba, um instrumento musical semelhante ao reco-reco. E axé a todos e espero que tenham gostado dessa aula.